Fala galera, beleza? Terminamos o vídeo passado com uma pergunta, né? Que a gente vai começar a aula respondendo ela agora. A pergunta foi a seguinte, um pouquinho diferente, mas era mais ou menos essa. Existe alguma maneira de multiplicar radicais de índices distintos sem fazer a transformação em potência? E a resposta, como já foi dita na última aula, é que sim, existe essa maneira. Não é muito diferente do que a gente estava fazendo. A ideia é mais ou menos a mesma. Então, galera, para ilustrar a situação, represente em um só radicando e em um só radical. A expressão é a seguinte. Bom, então a ideia é que eu quero transformar essa expressão em um único radical, ou seja, eu quero representar isso daqui como um único elemento, tá? Uma única raiz com um único radicando. Beleza? Bom, como que a gente faz isso então? Só trocar aqui a corzinha da caneta. Então vamos lá. Pessoal, então, ó, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, certo? Então, só para a gente deixar aqui mais ou menos todo mundo no mesmo esquema, lembrando, quando não tem nada, o índice da raiz é 2, tem aqui em cima, não coloquei aqui embaixo, mas sem nenhum problema. Então, galera, o primeiro passo, o que é? Calcular o MMC dos índices. Quais índices? Índice no caso, né? A gente vai calcular o MMC entre 2 e 3. Beleza? Vamos pegar o 2, pegar o 3, é claro que se você sabe fazer isso de cabeça, não precisa fazer esse passo, né? Divide por 2, divide por 3, todo mundo chegou aqui no número 1, MMC entre 2 e 3 é 6. Beleza. Então, conseguimos aqui que MMC entre 2 e 3 é 6. Beleza. Agora o que a gente faz? Pessoal, a segunda parte agora então é divida pelo índice e multiplique pelo expoente. Bom, então a ideia é a seguinte. Quando a gente fez MMC entre 2 e 3, e a gente conseguiu o número 6, a gente deixou os índices das raízes todos iguais. Só que se a gente fez um ajuste no índice, para a nossa conta mudar, a gente também tem que ajustar o expoente do nosso radicando. Aqui o expoente do 7 era 1, e o expoente do 10 era 2. Agora a gente vai ter dois expoentes diferentes, que a gente vai conseguir o valor desses expoentes fazendo essa conta que está indicada aqui nessa frase. Então, galera, é o seguinte, olha só. Aqui nessa parte amarela, então, da conta. Vou pegar esse MMC que a gente calculou, que é o 6, e dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. E 3 vezes 1 dá 3. Que 1 que é esse? 1 aqui no caso é o nosso expoente. E aqui a mesma coisa eu vou fazer com relação à parte azul. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, o expoente que vai aparecer aqui no lugar desse ponto de interrogação é o 4. Então a nossa expressão agora ficou raiz sexta de 7 ao cubo vezes a raiz sexta de 10 a quarta. Agora, galera, você pode pensar, mas da onde que eu tirei esses números todos? Se você não tivesse feito isso, tivesse fazendo aquela parte ainda de transformar em expoente, a raiz em expoente, né? Expoente fracionário, a ideia era a seguinte: 7 elevado a 1 dentro de uma raiz quadrada é 7 elevado a meio. Vezes 10 elevado a 2 terços. Quando a gente fez o MMC aqui no caso, a gente fez o MMC dos denominadores dessas frações, que eram os índices das raízes. Ou seja, a gente teria aqui 7 elevado a 6, lembrando que o MMC foi 6, né? Vezes 10 elevado a alguma coisa sobre 6, na verdade. E aqui a gente faz a conta, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, para a gente conseguir a fração equivalente a meio, certo? Que tenha o denominador 6. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Então a gente tem a fração aqui 3 sextos, porque a fração 3 sextos é a fração equivalente a meio, certo? Então escrever 7 elevado a meio e 7 elevado a 3 sextos é exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito, 6 dividido por 2 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2, e 2 vezes 2 dá 4. Então, 10 elevado a 2 terços e 10 elevado a 4 sextos é exatamente a mesma conta, só que
né? O que a gente tem aqui é uma representação diferente. Uma a gente está representando com 2/3 e a outra a gente está representando com 4/6, mas as duas frações aqui no caso são equivalentes, ou seja, representam a mesma quantidade. E beleza, e se eu voltasse isso daqui para a forma de raiz, você teria a raiz cúbica, ou melhor, a raiz sexta de 7 ao cubo, vezes a raiz sexta, de 10 à quarta. Beleza? Muito bem, pessoal. É isso. Essa é a justificativa. Só que daí, para a gente não fazer esse passo, né? Essa parte aqui a gente meio que pula ela e parte direto daqui para cá, sem fazer essa transformação aqui do número em expoente decimal. Beleza? Transformar a raiz em um expoente fracionário, desculpa, não expoente decimal. Muito bem. E agora o terceiro passo, que é efetuar a multiplicação. Você tem lá a raiz sexta de 7 ao cubo, vezes a raiz sexta de 10 à quarta. Você pode representar isso como sendo a raiz sexta de 7 ao cubo vezes 10 à quarta. 7 ao cubo dá 343, 10 elevado à quarta é 10.000, ou seja, a nossa expressão representada como uma única raiz é a raiz sexta de 3.430.000. Beleza? Então é isso. Bom, galera, então nosso segundo exemplo, qual dos números a seguir é o maior? Tá? Então a raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 4, raiz quarta de 6 ou raiz sexta de 12? Como que a gente verifica, claro, sem o uso de uma calculadora, né? Porque com a calculadora ficaria muito fácil, mas como que a gente verifica qual dos números aí é o maior? A dica, pessoal, deixe os índices iguais. Se você conseguir deixar todas essas raízes representadas no mesmo índice, basta a gente ver qual que é o radicando maior. Então vamos lá, pessoas. Como que a gente faz isso? Já fizemos isso hoje. E o primeiro passo é calcular o MMC dos índices. Quais são os índices, pessoal? Os índices são 2, lembrando que quando não tem nada é 2, certo? 3, 4 e 6. Então vamos lá. Só vou trocar aqui a cor da caneta. Fazer aqui um azulzinho. Vamos lá. MMC entre 2, 3, 4 e 6. Dá para dividir por 2. Fica 1, 3, 2 e 3. Dá para dividir por 2 de novo. 1, 3, 1 e 3. Dividindo por 3. 1, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então a gente tem que o MMC de 2, 3, 4 e 6 é 12. O segundo passo é divida pelo índice e multiplique pelo expoente. Então vamos lá, pessoas. O que a gente tinha aqui? Raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 4, raiz quarta de 6, raiz sexta de 12. Lembrando que quando não tem nada, o índice é 2 e os expoentes aqui no caso eu vou considerar todos eles como sendo 1. Você pode pensar, não dá para representar o 4 como 2 ao quadrado? Até dá, mas nesse caso aqui eu vou deixar assim mesmo. Beleza? Lembrando que o MMC que a gente achou é entre 2, 3, 4 e 6 foi 12. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui no caso da A? Tá? Vai fazer 12, que é MMC, dividido por 2, que dá 6. Certo? E 6 vezes 1 é igual a 6. Ou seja, a raiz quadrada de 2, é a mesma coisa que a raiz 12ª, com índice 12 aqui no caso, né? De 2 elevado a 6. Beleza? Se você está com dúvida para ver se está certo ou não, 6 dividido por 12, meio. 1 dividido por 2, meio também. Certo? Beleza. Fazer aqui então, trocar a cor da caneta, só para ficar um pouquinho mais bonitinho, colorido. Raiz cúbica de 4 elevado a 1. Bom, 12 dividido por 3
vai dar 4. 3 aqui, né? 4 vezes 1 é igual a 4. Ou seja, isso é a mesma coisa que a raiz com índice 12 de 4 elevado a 4. Esse aqui, então, é a representação do item B. Vamos para o item C. Vou pegar aqui um verdinho agora. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4. 12 MMC, certo? 12 dividido por 4 vai dar 3. E 3 vezes 1 é igual a 3. Ou seja, isso aqui vai ser a nossa raiz sexta. Raiz 12ª, perdão. De 6 elevado ao cubo. E por fim, aqui o item D. Vou pegar mais uma cor aqui, acho que o vermelho. Então a D é 12 dividido por 6, que vai dar 2. E 2 vezes 1 é igual a 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz com índice 12 de 12 elevado ao quadrado. Agora, galera, para saber quem é o maior, basta a gente fazer as contas. Então vamos lá, trocar a cor aqui. 2 elevado a 6. Essa aqui vai ser a raiz 12ª. De 2 elevado a 6 vai dar 64. 4 elevado a 4 vai dar 256. Então, a raiz 12ª de 256. 6 ao cubo é 216. Então, isso aqui vai ser a raiz 12ª de 216. E, por fim, 12 ao quadrado, 144. Matamos a questão. Então é só a gente ver aqui quem que é o maior número, e no caso a alternativa correta é a B. Ou seja, a raiz cúbica de 4 representa o maior número dentre esses que estão aqui representados. Beleza, pessoal? Muito bem. Então é isso. Galera, terceiro e último exemplo então da aula de hoje. Represente em um só radicando e um só radical a expressão raiz cúbica de 16 vezes raiz quinta de 3. Pequena dica para vocês, tenta resolver esse exercício sozinho, tá? Então dá uma pausa aí no vídeo, tenta resolver ele e daqui a pouco você acompanha a resolução. Bom, então é o seguinte. Galera, começando aqui, deixa eu só fazer uma alteração aqui na cor, azulzinho aqui. A gente vai começar fatorando 16. Tá? 16 dá para dividir por 2, que dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1, que eu quero simplificar um pouco essa nossa conta. Tá? Então isso daqui vai ser, como a raiz é cúbica, vou juntar de 3 em 3. Isso aqui vai ser 2 ao cubo vezes 2. Beleza? Então, a raiz cúbica de 16 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2. Isso vai ser 2 raiz cúbica de 2. Beleza? Então, a nossa expressão aqui agora vai ser 2 raiz cúbica de 2 vezes raiz quinta de 3. Então, o nosso primeiro passo é o cálculo do MMC. Vamos lá, então. Fazer MMC dos índices, né? Que seriam 3 e 5. Se você fizer MMC de 3 e 5, é claro que você pode fazer isso de cabeça, não tem problema nenhum se você souber. Se você não souber, também não tem problema nenhum fazer o que eu estou fazendo aqui. MMC de 3 e 5 é 3 vezes 5, que vai dar 15. Beleza? Muito bem. Ótimo. Fizemos o cálculo do MMC, achamos que o MMC entre 3 e 5 é 15, a gente vai para o segundo passo, que é esse divide e multiplica. Divide pelo índice e multiplica pelo expoente, certo?
Então, galera, olha só. Nossa expressão era 2 raiz cúbica de 2 vezes raiz quinta de 3. Então, vamos lá. 2 raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes a raiz quinta de 3 elevado a 1 também, certo? Perceba um pequeno detalhe. Esse 2 aqui está aqui fora, a gente não mexe nele, certo? O que a gente vai aqui transformar em um radicando e um radical são esses dois caras aqui, certo? Então, vamos lá. Trocar aqui um pouquinho a cor da caneta, certo? Lembrando que o nosso MMC calculado foi entre 3 e 5, que deu 15, certo? E aqui a gente vai pegar, então, 15 dividido por 3, que 3? Esse 3 daqui, certo? Que vai dar 5, e 5 vezes 1 é igual a 5. O que mais que você vai fazer? 15 dividido por 5 é igual a 3. Que 5? Tá, o 5 que está aparecendo aqui. E 3 vezes 1 é igual a 3. Ou seja, isso daqui seria a mesma coisa que 2 vezes a raiz 15ª. Uma esquinha a mais. De 2 elevado a 5 vezes a raiz com índice 15 de 3 elevado ao cubo. Que vai ser a mesma coisa que 2 vezes a raiz 15ª de 32 vezes a raiz 15ª, índice 15, de 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Certo? Que isso, então, é a mesma coisa que 2 vezes a raiz com índice 15 de 32 vezes 27. Fazendo a conta, então, isso vai ser igual a 2 raiz 15ª de 864. Beleza? Então é isso, pessoal. Aquela nossa expressão, então. Só trocar aqui a cor. Colocar um branquinho. O resultado, então, da nossa expressão é 2 raiz 15ª de 864. Fechou? Então, pessoas, esse é o resultado aqui da conta. E é isso. É assim que a gente trabalha com raízes e índices distintos, envolvendo operações de multiplicação ou mesmo comparação entre valores, para ver se uma raiz é maior do que a outra quando índices são distintos. Beleza? Galera, então a próxima aula a gente vai para divisão, tá? Por hoje é só mesmo. Espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima. Tchau!